É um prazer estar com os irmãos hoje à noite, novamente, para que possamos continuar estudando a palavra do Senhor. Ontem, na nossa primeira noite de conferência, eu não trouxe a minha família, mas hoje elas vieram. Estão aqui, fiquem em pé aí, todo mundo. Vou apresentar uma por uma, né? Essa minha esposa, irmã de Leusa, né? Os irmãos já conhecem. A mais velha, Ana Sofia. A outra, a Suzana, né? A moreninha, a branquinha do lado, a Daça e Lia. São 4 mulheres, né, que eu tenho como filhas, e minha esposa. Poder sentar, obrigado. É bênção de Deus para a nossa vida. Irmãos, ontem à noite nós estudamos a palavra de Deus e falamos sobre a gente vivendo em tempos difíceis, né? Vivendo em tempo de provas. E ontem nós falamos abordando o texto que Paulo escreveu aos Colossenses, falando 2 coisas importantes para que a gente possa atravessar e nos comportar em momento de prova. Primeiro é estabelecer as prioridades, né? E dentro do estabelecimento dessas prioridades, a gente viu, tem algumas coisas que a gente não pode perder o foco. É exatamente a vida de oração. Paulo está narrando a vida dele, ele está servindo ao Senhor, mas enquanto ele está servindo ao Senhor, ele está compartilhando as experiências difíceis, momentos duros que ele estava passando, e esses momentos de prisão, né? Momento de prisão, momento difícil, momento de dor. Paulo poderia muito bem estar desanimado, estar revoltado com o Senhor, porque ele estava servindo e por conta do Evangelho ele está preso, sofrendo ameaças. Mas não, Paulo está ali tranquilo e dizendo para que os irmãos, cada irmão de Colossenses pudessem perseverar na oração. Mas Paulo ainda não deixa esse momento difícil da vida dele o abater, e além de ter a prioridade da oração, perseverando, vigilantemente falando, ele diz que o sofrimento também, quando a gente prioriza aquilo que é importante, as prioridades, não é o sofrimento que vai fazer com que a gente deixe de cumprir os propósitos de Deus para nós. A gente viu isso, Paulo estava preso. Porém, ele não pede para que o Senhor abra as portas da cadeia. Ele pede para que, apesar da prisão dele, ele vai terminar lá o livro, capítulo 7, olha, lembras das minhas cadeias, lembras das minhas algemas, né? Então, ele continua preso, ele não pede para que o Senhor o tire da prisão, ele pede para que o Evangelho continue sendo pregado, apesar de ele estar preso. E aqui Paulo, ele está cumprindo o propósito de Deus para ele. O sofrimento, as lutas que enfrentamos, as provas que enfrentamos, elas não são motivos para nos desviar dos propósitos do Senhor para nós. Devemos continuar com o nosso propósito de Deus firme para nós, realizando o propósito de Deus para nós, porque Paulo diz que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Mas a gente também viu que Paulo coloca que em tempos de provas, de dificuldade, nós precisamos de Deus, oração, continuar servindo ao Senhor, fazendo a obra que Ele nos colocou, mas também nós precisamos de pessoas, precisamos dos irmãos, precisamos da igreja, né? E ele vai dizer que tiveram vários irmãos que, entre esses, Aristarco, Lucas, estiveram ali com ele, momentos difíceis da vida, não o abandonaram. E Lucas foi um que estava com ele presente, não o deixou em momento algum. Esses e mais alguns outros, e Paulo disse que esses irmãos serviram de quê? De lenitivo. Em hora, lenitivo é consolo, conforto, apoio, ajuda. Aquilo que trouxe paz para a alma de Paulo, ajuda de irmãos. Então Paulo conta com Deus, principalmente na sua vida de oração, na sua vida de servir ao Senhor, mas Paulo também conta com a participação da igreja. A igreja precisa ser igreja, a igreja precisa orar uns pelos outros, a igreja precisa dizer, cada membro precisa ter a questão da reciprocidade.
estou aqui, o que é que você está precisando? Dá as mãos para ajudar uns aos outros. Esse foi o nosso assunto de ontem. Hoje eu quero trabalhar exatamente, eu estava ali sentado e pensando, comentei com a minha esposa, não combinei com o pastor Wellington, mas todas as músicas cantadas hoje à noite deram direitinho com o que eu vou falar hoje à noite, né? Foi providência do Senhor em conectar as nossas mentes e os nossos corações para que a gente pudesse trazer hoje à noite essa palavra para os irmãos. Eu vou orar. Peço que você cubra a sua cabeça antes de iniciar a mensagem. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença. Nós não somos capazes nem merecedores de abrir a Tua palavra e expô-la, mas nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos oriente pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que o nosso coração, a nossa mente esteja inteiramente voltada para viver a Tua palavra. Haja Deus através de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a nossa vida, nós passamos por momentos de turbulência sempre na nossa vida. Como nós vamos vencer as provas que enfrentamos no dia a dia? Como nós vamos vencer as provas que passamos no dia a dia? Eu quero falar hoje tempo de provas e as promessas de Deus. E dizer, não fique triste nem com medo. O nosso destino é o céu. Não fique triste nem com medo, o nosso destino é o céu. O nosso coração, ele fica muitas vezes perturbado ou turbado, como as dificuldades, as provas que nós enfrentamos neste mundo. Todas as pessoas, independente da classe social que ela possa pertencer, vai chegar momento na vida dela, por mais que ela tenha muito recurso até, vai chegar momento da vida dela que ela vai passar por momentos difíceis, que o coração dela fica agoniado, como alguma coisa que pode acontecer na vida dela. Independente da classe social, independente das idades, independente dos credos religiosos, o nosso coração é comum, o coração do homem sentir medo, pavor, ficar preocupado e muitas vezes entristecer-se. Os homens que não conhecem a Cristo, quando ficam perturbados, começam a procurar os remédios para dormir. Aqueles que os remédios não dão jeito, eles ou ficam loucos ou pulam de alguma ponte, como muitos pulam ali da ponte do Rio Negro, lá perto de casa, ou se matam. Mas irmãos, o coração do homem fica perturbado, conturbado. Nenhuma segurança ou sistema que existe, por melhor que seja o sistema de saúde ou qualquer coisa econômico que possa existir, nenhum desses traz segurança ou paz para a alma do homem. Quando acontece momento de ficar, esse homem ter a sua alma assaltada pela perturbação. Em nossa mente, muitas vezes, fica agoniada, perturbada. As preocupações, os problemas, eles vêm, muitas vezes somos nós que causamos. É fruto da nossa própria mente, daquilo que a gente pensa, fica agoniado, de criar problema onde não tem. Mas os problemas também vêm de fora e também nos perturbam. Às vezes mesmo crentes consagrados ao Senhor também passam por momentos assim, momentos difíceis, momentos de preocupação. É possível? Sim. Momento de dor, momento de tristeza, de angústia, sim. Mesmo cristãos podem passar por isso, é possível que passem. Às vezes nós tememos na nossa vida quando temos alguém na nossa casa que adoece de uma doença terminal, e a gente começa a ficar preocupado, porque a gente quer o bem da pessoa. E a gente vê a pessoa a cada dia morrendo aos poucos. A gente começa a ficar agoniado. E começa a vir a perturbação na nossa alma.
pelo medo da partida do nosso ente querido. Quando perdemos o nosso ente querido, o nosso coração se entristece, a gente fica angustiado. Mas, irmãos, o texto, nos evangelhos, a gente vê Jesus Cristo, ele estava passando um momento de despedida aqui dos discípulos no evangelho de João 14. Jesus começa a anunciar a sua ida, a sua partida. Interessante que no evangelho de João, algumas vezes as pessoas chegam para Jesus e ele vai e diz assim: ainda não é minha hora. Jesus sabe o momento da hora de ele partir, de ele executar o plano de Deus e morrer por nós. E aqui é exatamente um dos momentos onde ele começa a anunciar que ele vai partir, que ele vai deixar os seus discípulos. E aqui os seus discípulos começam então a ficar preocupados. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Aquela era uma quinta-feira no Getsêmani. A quinta-feira de suor, de suar sangue. A quinta-feira de ter a traição feita por Judas. A quinta-feira de negação de Pedro. A quinta-feira de prisão de Jesus. Jesus começa a anunciar, a predizer o que iria acontecer com ele. E os discípulos então começam a ficar preocupados com a situação da partida do Senhor. E diante de tanto sofrimento que o Senhor iria passar, diante da iminente partida, e antes de partir, a da morte de Jesus, e aquilo que os discípulos iriam passar por conta da ida de Jesus, os discípulos então começam a ficar com medo. Eles começam a se entristecer diante de situações de provas que eles iriam passar. Tanto Jesus quanto eles iriam passar. E Jesus identifica em seus corações a perturbação, a impaciência, a inquietação, a alma ficando abalada, a alma deles ficando abalada, os corações deles ficando turbados, perturbados, a mente angustiada. Diante desse sofrimento em seus corações, que os discípulos estavam angustiados, Jesus então traz um consolo. Jesus traz um consolo para os seus discípulos. As promessas do Senhor de morar na casa do Pai é exatamente o consolo que Jesus traz para o coração dos discípulos. Diante daquele momento de angústia, de prova que eles iriam passar, onde Jesus seria assassinado, onde problemas iriam acontecer a partir dali, iam ter muitas revoltas, muitas perseguições contra eles. Eles estavam diante de provas, e eles começam então a ficar angustiados, perturbados, com medo. E Jesus faz exatamente essa promessa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. É exatamente essa promessa que Jesus faz. E pensando nessa promessa, irmãos, o que eu quero falar hoje à noite é exatamente essa proposta. Deixa eu só botar desse lado aqui. Eu sou meio canhoto, obrigado. A minha proposta hoje à noite é mostrar exatamente isso. Que na hora das provações, na hora da angústia, na hora que nós passamos, no tempo de prova, o tempo de prova é tempo de olharmos para as promessas do Senhor. O tempo de prova, momentos difíceis da vida, é momento de desfrutarmos e nos apegarmos nas promessas do Senhor. Porque as promessas do Senhor traz consolo eterno em momentos difíceis de provas que enfrentamos. As promessas do Senhor, foi exatamente com essas promessas que Jesus consolou o coração dos discípulos.
Foi com essas promessas que Jesus trouxe paz para o coração dos discípulos. As promessas traz consolo ao nosso coração em dias de provações, em dias de momentos difíceis da vida. Agora, Jesus faz isso, não se turbe o vosso coração. Jesus ensina para os seus discípulos que eles deveriam fazer o que eles deveriam fazer em momentos de provas. Exatamente lembrar das promessas do Senhor. E pensando nisso, amados irmãos, eu quero trazer o que devemos fazer. Primeiramente, as promessas do Senhor nos traz consolo eterno. Quando nós confiamos no Senhor, apesar das circunstâncias que enfrentamos, quando nós confiamos no Senhor, como eu já falei nesse contexto, Jesus estava pré-anunciando a sua entrega para ser morto. O ambiente que fica é um ambiente meio complicado, meio pesado, onde os discípulos começam a saber que está chegando a hora de Jesus ser entregue para ser morto, para cumprir o que estava profetizado. Os discípulos sabiam do que iria acontecer com eles, as possibilidades, aquilo que eles deveriam fazer também. Mas na hora que as coisas começam a se aproximar, o que os discípulos conseguem ver, Jesus tinha ensinado, Jesus disse o que iria acontecer. E eles iriam passar por momentos difíceis, mas eles iriam ser pregadores, triunfar na pregação do Evangelho. Que naquele tempo só quem iria morrer era Jesus. Mas os discípulos, eles ficam com medo. Eles sabiam que eles iam dar continuidade após a partida de Jesus, mas eles ficam aqui meio amedrontados com a situação. A alma deles começa a ficar angustiadas. E Jesus, ele percebe esse turbante, o coração deles ficarem perturbado, preocupados com a situação ruim que eles iam passar, com o momento difícil que estava acontecendo. Jesus então chama a atenção deles e diz: olha, não fiquem com coração turbado, só creia. Diante da circunstância difícil que enfrentamos, Jesus mostra: a opção não é o medo. A opção diante dos momentos difíceis da vida, a opção não é medo, não é temer. Nos momentos difíceis na vida, a opção é crer, é confiar. O que o Senhor Jesus faz isso, ele identifica o medo dos discípulos, ele identifica o momento como estava o alvoroço entre eles. Não fique com medo, continue crendo. Quando a dificuldade bater na sua porta, não fique com medo, continue crendo. A ideia de Jesus aqui em dizer continuar confiando, continuar crendo. A ideia aqui, irmãos, é a forma como Jesus fala, quando a gente constrói aqui a forma do verbo no indicativo. É interessante que aparece a ideia aqui, uma tradução particular. Já que vocês confiam em Deus, não se turbe em vosso coração. E eu sei que vocês confiam em Deus. É isso que Jesus está dizendo. Continuem confiando em mim. Aqui tem dois momentos verbais. O primeiro é um modo indicativo: eu sei que vocês continuam em Deus. Mas a ideia é que continuem, confiem em mim. Está no imperativo. Quando ele diz assim, vocês continuam, vocês creem. No português não dá de a gente ver muito bem isso, mas na linguagem grega dá.
já que vocês confiam no Senhor, e eu sei, ele está afirmando, eu sei que vocês confiam no Senhor, eu sei que vocês confiam em Deus, continue confiando em mim, creia em mim, ele ordena aos discípulos. O que a gente vê aqui, irmãos, é que esses irmãos confiavam em Jesus, eles criam em Jesus, acreditavam em Deus, sim, mas no momento da prova, como seres humanos que eles eram, eles ficaram com o coração preocupados. Esses homens eram comuns, iguais a mim e a você, e nós somos assim também. Nós confiamos em Deus? Sim. Mas quando passamos por momentos difíceis, nós ficamos angustiados às vezes. Nós ficamos preocupados às vezes. A nossa alma se abate, sim. E quando isso acontece, o que nós temos que fazer? Só continuar crendo em Jesus. É o conselho é a ordem que Jesus dá. Quando a angústia bater, quando o sofrimento bater, quando o tempo difícil chegar na sua vida, eu sei que você crê em Deus. Continue crendo. Não perca a esperança. A crença que deve ter continuidade, que Jesus chama os discípulos, não uma fé meramente intelectual de saber da existência de Deus. Essa fé que a pessoa sabe que Deus existe, ela não ajuda na hora da provação. Essa fé não é emocional também. Não é emocional. A fé aqui é exatamente uma crença profunda no Senhor. Jesus coloca exatamente aqui essa fé como o remédio para a doença quando o nosso coração fica perturbado. O que ele quer dizer? As crises vêm, os problemas chegam, as tempestades ameaçam, sim, os ventos contrários chegam até nós, sim, conspiram contra a nossa vida, sim, mas o que Jesus quer dizer? Continue confiando em mim. É muito parecido com aquela questão lá dos discípulos, Marcos capítulo 4, verso 31 ao 35, né? Que Jesus vai fazer a mesma observação. Por que vocês estão assim tímidos, homens de pouca fé? A ideia de Jesus, irmãos, é que as sombras virão contra nós, as horas de dores, momentos difíceis virão contra nós. Digamos em forma simbólica, a cruz é inevitável, a dor também é inevitável, a angústia vai chegar, é inevitável. Mas e aí? Quando essas coisas difíceis chegarem, como nós vamos nos comportar? Como nós vamos agir? Vamos ficar desesperados? Não. Jesus diz: continue crendo em mim. A perseguição virá, a cruz virá, prisões, açoites nos alçarão, o luto, a dor, a doença, a lágrima virá. Mas continue crendo em mim. Continue crendo em mim. Essa é a ordem de Jesus. Jesus está lendo o coração daqueles discípulos. Ele ensina-os que a fé, a continuidade, ela precisa estar acima das circunstâncias. Na hora de angústia, de dor, de solidão, de crise financeira, de doença, de luto, de dor, de lágrimas, de vales profundos, de açoites, nós precisamos continuar crendo em Jesus. A fé em Jesus, irmãos, é o remédio para um coração perturbado.
Hoje muitos crentes não colocando mérito nem demérito, só fazendo um comentário que não dá para responder essas questões diretamente. Hoje muitos crentes, muitas vezes, quando a gente está perturbado, para acalmar a nossa alma, muitas vezes, a gente está indo para psicólogos, a gente está procurando remédios. Às vezes a alma está perturbada e a gente não para e não ora, a gente procura remédios, porque a alma está angustiada. Mas para a angústia causada por essa falta de crença, essa falta de fé, Jesus Cristo, a fé em Jesus, é a solução. A maioria dos nossos problemas, irmãos, que enfrentamos emocionalmente é gerado por questões espirituais, porque nós deixamos de crer no Senhor. Quando a angústia chega, quando o problema chega, nós deixamos de acreditar no Senhor. E Jesus desafia o nosso coração e mostra a fé extremamente necessária para que a gente possa passar por momentos difíceis, por momentos de tempestade. Existe um autor que diz: a fé, ela sorri na presença das impossibilidades. As impossibilidades estão dizendo: olha, não vai dar não. A fé dá aquele sorriso, estou aqui personificando a fé. A fé dá aquele sorriso na cara da impossibilidade, porque a fé está acima das impossibilidades. E Jesus coloca exatamente isso aqui aos discípulos, nesse ambiente de sofrimento, de luto, de problemas, de provas que enfrentamos. É necessário que a gente continue crendo apesar das circunstâncias que enfrentamos. Mas ainda Jesus vai colocar para os discípulos. A segunda coisa, irmãos, é que neste mundo nós temos que entender: nós somos peregrinos e nós somos forasteiros, mas o céu é o nosso lar. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí ele vai falar aqui: e vós conheceis o caminho. Nós continuamos caminhando, nós continuamos peregrinando. E aqui Jesus vai exatamente chamar a nossa atenção diante questão: creia, continue crendo para você passar por momentos de provas. A segunda coisa, Jesus diz: nós somos peregrino e forasteiro, e a nossa visão precisa estar voltada para o céu, para o nosso lar. Os problemas que passamos aqui, eles são temporários, eles irão passar. Para isso nós precisamos olhar além daqui. Nós precisamos desenvolver uma visão além das coisas terrenas, para que a nossa alma fique cheia de regozijo. E ele vai dizer: olha, na casa de meu pai. Veja a transferência aqui da visão dos discípulos, para os discípulos olharem. Os discípulos estão com a visão deles só olhando com os olhos humanos, olhando para o ambiente terrível que estava acontecendo, da morte, da entrega de Jesus, da cruz de Jesus. Eles estão com um olhar fixo no problema do que vai acontecer, das incertezas geradas por aquele momento sobre a vida deles, e isso deixa a alma deles perturbada diante daquela prova. Jesus, ele muda o foco. Jesus, ele muda o foco. O evento da morte de Jesus seria algo interessante, maravilhoso, sim. Era necessário, sim, nós provamos isso. Mas aquele momento estava gerando confusão, perturbação na alma dos discípulos. E Jesus muda o foco dos discípulos. Jesus faz com que eles deixem de olhar para aquele momento de medo nos seus corações, desafia-os a terem fé em Deus, a continuar crendo em Deus. Mas Jesus também muda o foco do olhar deles.
para que eles pudessem olhar além daquele tempo, além daquele momento de sofrimento, de dor. Veja onde ele bota o foco dos discípulos. Continue crendo em mim. Aí ele coloca: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele tira o olhar dos discípulos das coisas, das dificuldades, das lutas terrenas, e faz com que os seus discípulos olhem além desta vida, além das dificuldades que passariam aqui. Olhe! Os discípulos estavam olhando aqui neste plano, irmãos, para as questões diárias que eles iriam enfrentar. Jesus diz: parem de olhar neste plano e olhem para cá, para o céu. Muda, olhando verticalmente, olhando para cima. As lutas ao nosso redor são grandes, são tantas, e deixam o nosso coração perturbado, angustiado. As incertezas nos traz problema, e nos leva muitas vezes, irmãos, a um mar de dúvida. Por isso ficamos angustiados, nos entristecemos. Era assim que os discípulos do Senhor estavam. Eles estavam com o coração perturbado diante da partida de Jesus. Então o que é que o Senhor faz? Jesus, o nosso Senhor, os convoca a não olhar para o problema, a não olhar para o tempo da crucificação necessariamente, a não olhar para o problema que iria acontecer, mas olhar além do tempo da dificuldade. Olhe para o céu. Jesus renova as esperanças dos discípulos, dizendo que os mesmos deveriam ter fé, que os mesmos deveriam continuar crendo nele. E além da confiança dos discípulos, ele diz: olhe para cima, olhem para o céu. Ele muda o foco: na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui nós vamos continuar nesse caminho, vocês sabem o caminho, mas ele está mudando o foco, a direção do olhar dos discípulos. Na jornada cristã, irmãos, nós enfrentamos, diante das provas, da tribulação e do sofrimento que passamos, precisamos levantar a nossa cabeça e olhar para além do problema. O nosso problema qual é? É que nós fixamos os nossos olhos naquilo que é temporal. E muitas vezes o que é temporal só nos traz angústia. Mas para que a nossa mente e nosso coração não fique perturbado, Jesus mostra que na jornada cristã existe sofrimento, existe dor, existe cruz, mas enfim, os nossos olhos têm que estar além disso, além do sofrimento. Nós precisamos ver que o nosso sofrimento aqui é o caminho para a glória do Senhor. Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O sofrimento, as aflições desse tempo presente não podem se comparar. Paulo diz: o sofrimento no tempo presente não pode ser comparado com a glória, as glórias por vir a serem reveladas em nós. Eu estou certo disso, Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo? Olha, eu tenho um problema, minha vida é cheia de problemas. Ele fala na carta aos Romanos: estão aqui ao meu redor, estão. Eles me perturbam, claro. Querem me abater, sim. É só que Paulo não olha para isso. Paulo não está sendo irresponsável com as circunstâncias. Não é isso, irmãos. Ele não está necessariamente ignorando, dizendo que elas existem. Ele está dizendo as aflições do tempo presente. O que é que ele está dizendo? Eu passo por um momento difícil, mas ele não fixa os olhos no problema. Ele faz exatamente o que Jesus fez com os discípulos. Jesus, didaticamente, ele diz: olha, o coração deles estava preocupado porque eles estavam olhando para a questão situacional.
das dificuldades que enfrentavam. Jesus diz: mude o foco. Olhe para o céu. Olhe além do problema. Olhe além do problema. E Jesus vai dizer: a casa do Pai é o nosso destino. Olhar para frente, além do céu, para cima, além, para o céu, para a recompensa, para a nossa herança, para a nossa pátria, para o nosso lar. É isso que nos capacita, irmãos, a triunfar sobre as turbulências, sobre os problemas que enfrentamos nessa vida. Além da nossa crença no Senhor, nós precisamos fixar os nossos olhos não aqui nessa terra, não nos problemas que enfrentamos aqui, mas na eternidade no céu. E Jesus vai dizer que a casa é a casa do Pai. E a casa do Pai está preparada. Na casa do meu Pai há muitas moradas, ele está dizendo. Se não for assim, teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e aqui Jesus mostra as suas promessas, né? Ele começa a dizer como é a casa do Pai. O céu é o nosso destino. Na casa do Pai, irmãos, Jesus vai descrever, e também a gente vai ver nos escritos do próprio João: a morte não é o fim para o cristão, a morte não tem a última palavra, o aguilhão da morte foi arrancado. Morrer para o crente é lucro, morrer para o crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor, morrer para o crente é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Quando o crente morre, ele não vai necessariamente para a sepultura, para o cemitério, mas ele vai diretamente, o seu ser pessoal, o seu espírito vai diretamente para o Senhor, mesmo que o seu corpo fique aguardando a ressurreição naquele dia, mas ele vai para junto do Senhor, para o céu. O céu é o nosso lugar, o lugar de gozo, o céu onde está o trono de Deus. O céu é maravilhoso, como a gente vê revelado nas Escrituras. O céu é a nossa pátria, são vários textos que mostram: lá está o nosso tesouro, lá está o nosso galardão, lá está a nossa herança incorruptível. São vários textos que mostram isso. O céu é onde o Senhor nos aguarda para enxugar todas as nossas lágrimas. O céu é onde nós vamos entoar um novo cântico ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. Amado irmão, quando nós passamos por lutas, que olhamos além das lutas, nos apegamos às promessas do Senhor, a nossa alma se alegra quando a gente crê nisso. O problema se passa. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quando a angústia tomar conta do teu coração, lembre-se que as promessas do Senhor estão te esperando, que o céu é o seu destino. Nada que aconteça nessa terra com você lhe causará dano ou lhe impedirá de você ir morar nessas mansões celestiais. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. 1 Coríntios 2 e 9. Tem um hino do cantor cristão que diz, 498: tenho lido da bela cidade, né? Preparada, quem sabe, que foi preparada para nós. É morada de raio luzente, né? E no meio há um rio de vida eterna. Metade da glória celeste jamais se contou a nenhum mortal. Jamais se contou a mortal, jamais se contou ao mortal. O céu nos aguarda.
Nós não podemos deixar que as angústias dessa vida tirem a nossa atenção do que está nos aguardando das promessas do Senhor. E Jesus coloca exatamente aqui isso para os discípulos: o céu aguarda vocês. Não fique perturbado, porque o céu aguarda vocês. A casa do Pai aguarda vocês, é o nosso lar. Nós estaremos lá, Jesus garante isso. O céu é o nosso lar, na presença, e lá estará o Pai. Aqui na terra somos peregrino e forasteiro, no céu nós temos segurança. Não sei se está. O céu é o nosso lar, meus amados. A casa do Pai é o lugar que nós vamos morar. A casa do Pai é o lugar que seremos recebidos. No momento em que Estevão foi assassinado, em Atos 7, 56, 54 ao 56, Estevão diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à destra do Pai. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo: Estevão, seja bem-vindo. Nós perdemos, nós vamos morrer. Nós perdemos irmãos queridos. Nessa pandemia muitos partiram. E onde está o nosso consolo? É em saber que na hora da partida deles, meus amados irmãos, assim como aconteceu com Estevão, Jesus chegou e disse: irmão, não vou dizer o nome, mas você sabe, seja bem-vindo. Jesus recebeu cada um deles: meu filho, seja bem-vindo. Aqui não dá, eu queria evitar, mas não vai dar. Nós perdemos um irmão querido dessa igreja que falava muito ao meu coração. Um dos homens mais extraordinários que eu conheci. Já eu volto. Mas o que consola o coração é saber que daquela hora Jesus disse: seja bem-vindo. E que Ele está lá, na casa do Pai. O céu é um lugar de muitas moradas, onde nós iremos morar eternamente com o Senhor. E na hora da nossa partida, Jesus disse: seja bem-vindo, meu filho. Entre aqui. Nós não podemos ficar, irmãos. Acontece que ficamos, mas o céu é um lugar maravilhoso. O céu é um lugar maravilhoso e é a casa do Pai. É um lugar onde nós iremos morar eternamente. O céu é um lugar. A palavra de Deus nos mostra que ele é um lugar, tem o seu tamanho, a sua metragem. Eu vou seguir aqui, ele vai me perder. O céu é o lugar onde nós iremos morar eternamente. A gente vê, as escrituras colocam: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais se penetrou. É uma propriedade que nos é dada por meio do sangue de Jesus. Há muitas moradas no céu.
Olha como Jesus coloca, e aqui ele revela em João, em Apocalipse ele vai revelar esses detalhes de como é para João. Capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 21. Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará entre eles. Elas serão povos e Deus estará no meio dele. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existe, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Jesus Cristo fala, ele diz a casa que ele foi preparar, e ele vai dar os detalhes dessa casa que ele foi preparar. Verso 16 diz o seguinte: a cidade é quadrangular, a cidade é quadrada, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com vara de 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura são iguais. Você quer? Acho que eu tinha uma foto aqui só para mostrar o tamanho do que está aqui. Para você entender mais ou menos dessas questões que Jesus está dizendo. Do verso 16. Aproximadamente, uma cidade mede 2.200 quilômetros de largura e 2.200 de comprimento, e assim quadrangular. Jesus coloca, ensina, é um lugar real, assim como Manaus é Manaus. O céu é o céu. Não é uma utopia. Não é uma utopia. É uma realidade. Não é questão da nossa mente. É uma questão real. O céu é o lugar da nossa morada permanente. Aqui no corpo nós moramos em tenda frágil, mas um dia habitaremos. A nossa tenda aqui onde a gente está, nesse corpo, ela adoece. Ela pega uma doença, ela desfalece, ela morre. Mas um dia isso aqui também será revestido de incorruptível. O céu é um lugar preparado por Jesus Cristo, pelo Pai. O céu é um lugar onde nós teremos comunhão eterna, irmãos. A maior glória do céu é estarmos em conhecer Jesus. Vamos contemplar, Paulo diz em 1 Coríntios 13, 12, vamos contemplar o seu rosto. João fala em 1 João 3 e 2, havemos de vê-lo como ele é. Vamos servir ao Senhor, Apocalipse 22 e 3, vamos servir ao Senhor. Nunca mais haverá maldição, nele estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nós chegaremos lá. E para toda a eternidade estaremos servindo ao Senhor, como estamos fazendo aqui, lá em uma perfeição maior. Cristo será o centro, Deus será no centro. Lá vamos ver Jesus como Ele é. Lá não teremos mais dor, não teremos mais luto, não teremos mais angústia. Apocalipse 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Estaremos livres de todas essas coisas ruins que acontecem conosco. O hino 508 do cantor cristão diz: eu avisto uma terra onde vou para sempre morar. As mansões nesse lindo país que Jesus faz para nós preparar. O céu é o nosso lar. Hebreus capítulo 12, verso 22 diz que lá a igreja dos primogênitos, ou seja, os membros que já partiram, se morrermos hoje, teremos o prazer de encontrar Jesus? Teremos o prazer de encontrar irmãos queridos que já se foram?
Mas ainda o texto de Hebreus diz: e os espíritos aperfeiçoados, Moisés, Abraão, Jacó e os demais. Nós não perdemos quando morremos. Quando morremos, nós somos promovidos a um lar muito melhor do que isso aqui. É isso que Jesus está mostrando para os discípulos. Não fiquem com medo, não fique perturbado, olhe para a casa do Pai. E essa promessa, mudança, aliás, de visão, mude a perspectiva, não fixe os seus olhos no problema que vocês passam. E por fim, irmão, Jesus fala que precisamos saber que não estamos sozinhos. Jesus vai nos voltar para nos buscar. Jesus, ele diz: pois vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar para a casa do meu Pai, e voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como nós vamos passar por dias difíceis? Crendo no Senhor. Crendo no Senhor. Mudando a nossa perspectiva. Fixando os nossos olhos no céu. E crendo e esperando Jesus vir nos buscar para nos levar para a sua casa. E quando eu for, voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós. Jesus vai voltar, irmãos, e nos levar para essa cidade aqui, que eu vou ler alguns versos. Já falei algumas vezes agora há pouco. Apocalipse, 2 Pedro 3:13. Vós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e novas terras, nos quais habita a justiça. Apocalipse 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Isaías 52:1. Desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste as tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circuncisão nenhuma. Apocalipse 21:2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada. Verso 9 e 10 de Apocalipse 21. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos comigo, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Uma cidade grande, uma cidade bela. Apocalipse 21:11, de jaspe, de muros de jaspe brilhante. Apocalipse 21:18, de ruas de ouro. Apocalipse 21:19, adornada, cheia de adorno de pedras preciosas. E quem são os habitantes de lá? Nós, cristãos, juntamente com Deus para toda a eternidade. Então, meus amados irmãos, Jesus faz os discípulos voltarem o seu olhar para esse lugar que não tem mais dor, que não tem mais planta, que não tem mais doença, que nada mais vai poder trazer angústia ou dor para a nossa alma. Uma bela cidade eterna, onde provaremos total descanso eterno. Um rio de água da vida, uma árvore da vida. Não precisa de mais argumentos para tirar o medo do nosso coração dos dias difíceis. Jesus argumenta, e argumenta bem argumentado. Quando você estiver com medo, quando você estiver perturbado, angustiado,
Não deixe que o tempo difícil, passageiro, que Paulo chama de leve e momentânea tribulação, desvie o foco da sua vida. Você crê em Deus, continue crendo em Jesus. É a primeira solução para vencer o tempo difícil. Segunda, lembre-se que aqui você é passageiro, mas fixe seu olhar no céu. Mude a perspectiva da sua visão. Não olhe para o problema. Olhe para o que lhe aguarda. E por fim, se apegue às promessas do Senhor, que Ele vai vir buscar você e levar para casa. Muitos irmãos que sofreram, Ele levou para casa. Isso consola o nosso coração, irmãos. Que Deus nos abençoe. Aqueles discípulos abatidos, tristes, turbados, foram consolados, revestidos pelo Senhor. Confiaram no Senhor. Não tema, apenas creia. Não fique triste. O céu é o nosso destino. Que Deus nos abençoe. Desculpe as emoções. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que conforta e consola o nosso coração. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor.